Ana Luísa e hoje estamos começando o podcast do Protagonista do Futuro. Olá, meu nome é Atos e hoje estamos aqui com Andréia Teixeira. Olá, meu nome é Andréia, sou coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Futuro Educacional e para mim é um prazer estar aqui hoje conversando com esses pequenos. Espero que dê tudo certo. Do profissional de RH numa empresa. Bom, o profissional de RH, ele cuida das pessoas que trabalham aqui na empresa, né? Então, desde procurar um novo talento até auxiliar aqueles que já fazem parte do time, nós cuidamos de todos. E é um trabalho que vai também de ouvir, de acolher, saber o que as pessoas precisam, qual é a necessidade da empresa e qual pessoa é mais eficaz, ela vai se sair melhor naquela vaga. Então, nós cuidamos das pessoas. O que é RH e o que as pessoas dessa área fazem? Então, é basicamente o que eu falei, né? Nós cuidamos de quem trabalha aqui na empresa. Então, assim, se eu vejo que tem uma pessoa que precisa de ajuda, que ele precisa de um treino, que precisa de uma conversa, de um bate-papo, nós vamos procurar essa pessoa e tratar de algum problema, ajudar ela, se ela estiver passando por um momento complicado, a gente chama. Então, assim, é um trabalho muito humano, é algo de sentar, de conversar, alinhar também as expectativas da empresa, o que a empresa precisa. Como o RH pode contribuir para a criação de um ambiente saudável e inclusivo? Pronto, como que o RH pode contribuir para a criação de um ambiente saudável? Essa é uma boa pergunta. Por fazer com que a cultura da empresa seja seguida. Qual é a cultura da empresa? Nós temos os nossos valores, né? Quais são esses valores? Ética, respeito, amor. Então, para que a pessoa se sinta trabalhando em um ambiente saudável, nós precisamos garantir que dentro desse ambiente os nossos valores sejam seguidos. Então, vamos supor que aconteça que alguma situação, alguma coisa que deixou o colaborador triste ou que ele passou por algum constrangimento. Nós vamos tentar ajudar, intermediar essa situação junto com o líder. Por quê? Porque o RH, ele é um setor que apoia todos os outros. Então, tem o pedagógico, tem o setor da limpeza, tem os porteiros, e aí nós vamos dando esse suporte para todos esses setores. Então, assim, é garantir que todos se tratem com respeito, que todos se tratem com ética. É uma coisa que nós pedimos também que os estudantes tenham, né? Olha, respeitem os colegas, tratem com ética, não pratiquem bullying. E isso também é tratado com os nossos colaboradores. Então, quem trabalha aqui precisa ter esses mesmos valores para que o trabalho da empresa flua mais livre. Cultura organizacional é o que nós somos. Então, assim, quais são os pontos fortes? O que é mais evidente dentro de uma empresa? Aqui no Grupo Futuro Educacional, nós prezamos muito pelo amor. Então, a pessoa que trabalha aqui, ela precisa ter amor, ela precisa ter ética, ela precisa ter respeito uns pelos outros, né? Então, nós não admitimos situações em que a pessoa vá ali perder o respeito, vá tratar o colega de uma maneira ruim mesmo. Então, a cultura é o que nós somos. Qual o nosso objetivo? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para formar cidadãos éticos, conscientes e participativos. Esse é o nosso objetivo. E, para isso, nós precisamos que as pessoas tenham uma visão, que elas tenham uma performance. Então, a cultura ela trabalha muito isso, essa questão da performance do time para alcançar os objetivos da empresa. Como o RH pode apoiar os líderes na construção de uma
cultura organizacional forte e positiva? Então, nós estamos aqui para oferecer apoio, né? Às vezes, o líder, ele tem um time muito grande. E aí, nem sempre ele vai dar conta de resolver todos os problemas ou todas as demandas ali daquele setor. Então, nós somos um apoio para que o líder garanta que o seu time tenha uma boa performance. Como seria esse apoio? Chamar, às vezes, um colega, dar uma orientação, dar um treinamento. Vamos supor que um profissional de limpeza, ele precisa aprender a manusear direito ali os produtos. A gente entra com treinamento, entra com o uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Só um exemplo, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? E aí nós apoiamos também, mais uma vez, voltando naquela tecla, né? Para que os líderes consigam passar para o seu time segurança. Então, se um líder ele não está conseguindo entregar muito bem ali aquela performance, o RH ele entra como um apoio para garantir que o trabalho flua. É muito importante que os clientes não percebam quais erros estão acontecendo aqui na empresa. A gente trabalha para que os clientes não percebam isso. Então, é um trabalho muito de bastidores. Vocês não veem, mas por trás existem pessoas com problemas que estão vindo aqui, tentando dar o seu máximo. E o líder também tem os seus problemas, tem as suas situações em casa, mas quando chega aqui, nós precisamos que a entrega seja a melhor possível. Por quê? Porque nós temos um objetivo, que é os nossos estudantes terem aula, terem uma boa aula, terem uma boa educação. Então, assim, é um trabalho mesmo de parceria, é pegar na mão uns dos outros e fazer com que a entrega aconteça independentemente de qualquer problema que possa estar acontecendo. O RH ajuda a escolher as pessoas que irão trabalhar na empresa? Como? Ajudamos, sim. Nós temos um processo seletivo, né? Então, toda vez que uma pessoa vem trabalhar aqui na empresa, a gente faz um processo seletivo. Como que é esse processo? Geralmente, o líder, ele fala, olha, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar no meu setor. Aí nós anunciamos a vaga e recebemos os currículos. O que é um currículo? É um resumo da vida profissional da pessoa. Eu preciso de um professor de matemática. Então, o líder ele vai me dizer, olha, eu preciso de uma pessoa que seja formada em matemática, que tenha X anos de experiência, que mais ou menos isso, né? E aí, depois que nós selecionamos os currículos, a gente chama essa pessoa para uma entrevista. No momento da entrevista, nós vamos procurar saber como que é o trabalho daquela pessoa, quais foram as experiências, como que é a questão comportamental dela. Então, tem um teste também que é feito com a pessoa de perfil comportamental. No teste, nós temos mais ou menos uma ideia se a pessoa ela está apta a assumir aquela vaga. Então, é um teste muito legal, porque ele fala quais são as preferências da pessoa. O cérebro, ele trabalha praticamente no automático, né? Então, quando eu aplico o teste, eu tenho mais ou menos uma ideia da personalidade e das preferências. Vamos supor que aquela pessoa seja uma pessoa que gosta de trabalhar mais com documento. É uma pessoa que não gosta de trabalhar muito com pessoas, é uma pessoa assim, mais focada. Então, ela gosta de ler, ela gosta de ver documentos. E já se eu preciso de uma pessoa para trabalhar com atendimento ao público, precisa de uma pessoa mais carismática, uma pessoa que fale muito, que sorria, para que haja um bom atendimento. Então, o nosso processo seletivo é mais ou menos assim. A gente chama as pessoas para entrevista, faz um teste de perfil comportamental. Muitas vezes também tem o teste prático, que é ver como que é aquela pessoa na prática, né? Então, no caso dos professores, eles podem dar uma aula
experimental, e a gente chama, pede, né, para eles darem essa aula para ver ali como que é a didática. Mais ou menos isso. Qual é a importância do RH para uma empresa? O RH, ele é um apoio para todos os setores. Então, nós cuidamos das pessoas. E, claro, que para que a empresa funcione bem, nós precisamos que as pessoas estejam bem. Então, quando uma pessoa está com a saúde mental em dias, ela engaja melhor, ela entrega mais e automaticamente fica mais leve, fica mais fácil de nós alcançarmos os nossos objetivos. Então, é basicamente isso que nós fazemos aqui no RH. Uma empresa ser um lugar melhor para trabalhar. Fazendo com que os princípios, com que os valores sejam cumpridos. Então, assim, ninguém é perfeito, né? Nós não estamos sempre bem. Tem um dia que nós não estamos muito bem, que a gente está desanimado e tem os problemas. E aí o RH, ele entra com esse papel. Ele vai cuidar das pessoas, vai acolher, vai chamar para um bate-papo, vai entender qual o problema. Será que é um problema pessoal? Ou será também que é um problema da empresa? Porque tem também, né? Nós não somos super-homens e não somos super-mulheres. Então, todos nós temos problemas, a gente não é perfeito, a gente falha. Mas até que ponto eu posso ajudar essa pessoa a crescer? Como que eu posso pegar na mão dessa pessoa e falar para ela, olha, vamos seguir aqui esse caminho, que teu trabalho vai dar certo, que vai melhorar. Aí é mais ou menos isso que nós fazemos aqui. Obrigada. E também o que eu posso acrescentar, que, como eu já falei, né, nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, mas nós estamos aqui para garantir que também os nossos colaboradores tenham saúde mental. Quando uma pessoa tem saúde mental, ela entrega melhor, né? Então, vocês também, né? Nem todos os dias vocês querem estar aqui na escola. Estou mentindo? Não estou mentindo. Nem todos os dias nós estamos com aquele pique de vir trabalhar, de dar o melhor. Ah, não, hoje eu vou fazer uma prova maravilhosa. Não, gente, não. Nem sempre nós pensamos assim, né? Então, o mesmo acontece com nós, adultos. Nós também não temos dias bons, tem dias que nós estamos entregando menos, tem dias que nós estamos entregando mais, e é um jogo de cintura. O RH, ele vai ali entregando, ajudando para que as pessoas entreguem o melhor naquele dia ou naquele mês e por aí vai. Pessoal, encerramos o primeiro bloco. Obrigado pela sua presença, tia Andréia. Gente, para a senhora, e daqui a pouquinho iniciamos o segundo bloco. Obrigada, gente. Para mim foi um prazer. Vou usar muito a minha xícara. Olá, meu nome é Laís e vamos continuar o segundo bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Agora vamos continuar a entrevista com a Andréia Teixeira. Olá, eu sou a Andréia e vamos lá para as perguntas. Como que você lida com o trabalho em equipe? Eu lido muito bem. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E o RH, ele faz isso, né? Nós estamos sempre trabalhando com pessoas, com as emoções, com o porquê de uma pessoa agir de uma maneira. Então, eu lido bem. Não vou dizer que não tem problemas. Algumas coisas nós precisamos de um esforço a mais para resolver, mas eu acredito que pela cultura da empresa, por ser mais leve, por ser uma cultura de respeito e ética, o trabalho ele flui muito mais leve do que em outras empresas que têm uma cultura um pouco mais rígida. Como a senhora lida com a liderança? É muito difícil ou a senhora consegue lidar, tipo assim, de um jeito mais suave e não tem muitos problemas?
Eu acho bem suave, mas, mais uma vez, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber e ajudar. Às vezes, alguém chega na minha mesa e fala assim, olha, Andréia, meu dia não está legal, aconteceu isso, ou então, tem um problema no meu setor, como que nós vamos fazer para resolver? Então, eu gosto de estar por dentro da rotina das pessoas que trabalham aqui e eu gosto de ajudar, às vezes ouvindo, nem precisa fazer muita coisa, né? Às vezes só ouvir ali, entender qual é o problema. Aqui nós trabalhamos muito em equipe, então quando nós precisamos resolver alguma coisa mais séria, nós sempre nos reunimos. A gente nunca toma assim uma decisão de uma ou duas pessoas. Procuramos saber a opinião de outros também, porque às vezes a minha visão, eu posso até ter uma solução para aquele problema, mas não é o melhor. Então, por que eu não procuro um conselho, uma direção? E aí, nisso, nós podemos procurar ali a ajuda da direção, de um colega de equipe, de um liderado também. Não precisa ser de alguém que tem uma experiência maior do que a sua. Pode ser de alguém que já trabalha naquele setor e entende como que ele funciona bem. E como que você lida com as mudanças? Então, toda mudança gera um desconforto, né, gente? Então, assim, você está ali acostumado a trabalhar de um jeito e aí do nada muda. E quando você não concorda com a mudança, é mais complicado ainda. Mas o que eu, Andréia, procuro pensar, né? Eu procuro pensar que aquela situação, aquela emoção, aquela situação que eu não concordo, ela tem algo a me ensinar. Então, é uma visão que eu tenho. Ok, eu não concordo com isso, mas pode dar certo. Ou pode dar errado. E aí, a gente vai em frente, a gente segue essa mudança. Geralmente eu sigo. Por quê? Porque mesmo que dê errado, nós vamos aprender alguma coisa. Então, eu lido muito bem, na minha opinião, eu lido bem, mas é claro que as mudanças geram medo, as mudanças geram ali uma resistência, é normal, nós somos seres humanos, o cérebro ele está acostumado a trabalhar só no automático, né? Então, às vezes, antes de eu pensar em fazer alguma coisa, o meu cérebro já decidiu o que vai ser feito. E é muito difícil você trabalhar contra isso. Aí vem as mudanças e te levam a fazer isso, né? Então, é um pouquinho complicado, mas eu tenho lidado bem. Andréia, como a senhora lida com a saúde mental? Saúde mental é um assunto muito importante e eu acho assim que a nossa geração ela não foi treinada desde pequenininhos a termos saúde mental. Hoje em dia esse assunto está mais em alta, graças a Deus. Então assim, eu vejo que aqui na escola nós trabalhamos isso com vocês desde pequenininhos, que é o mosaico das inteligências e das habilidades do futuro. Aquele mosaico é uma ferramenta de extrema ajuda para a saúde mental. Então, assim, como que eu lido? Eu busco me conhecer, eu busco acolher os meus sentimentos. Eu tenho medo, eu tenho raiva, eu não sou raiva, eu tenho alguma coisa aconteceu que me deixou com medo, alguma coisa fizeram que me deixou com raiva. Então, é entender que eu não sou os sentimentos, eu não sou a tristeza quando eu passo por alguma coisa ruim, eu não sou a raiva, eu não sou o medo, eu não sou a procrastinação. É uma situação que eu preciso vencer. E aí, a nossa geração não foi treinada para isso. Hoje em dia, nós já temos essa visão, mas quem dera nós fôssemos, né, treinados para isso desde pequenininho, como vocês estão tendo aqui essa oportunidade. E sobre o salário, você tem a dizer alguma coisa? Sobre os salários, qual é a sua dúvida? Como você lida com a questão do salário? Então, eu acho que tem que ser pago o que a pessoa merece, né? E é o que nós praticamos também.
Aqui na escola, nós temos um projeto de bonificação também para os nossos professores, né? Então, se eles entregam uma meta, eles ganham um bônus e por aí vai. Mas, na questão de salário, quando nós falamos de salário, nem muitas vezes isso está relacionado ao dinheiro no bolso. Às vezes, a pessoa, se a tua dúvida for assim em relação a será que você está pagando o que a pessoa merece, ou será que não pode aumentar um pouco? Muitas vezes, as pessoas, quando elas procuram a gente para falar sobre salário, o problema não é o salário. O problema é, às vezes, alguma situação naquele setor que está levando a pessoa a um desconforto, a um sentimento de querer sair ou de que está perdendo. Então, nem sempre é o dinheiro. Às vezes, é uma outra situação que pode ser resolvida em uma conversa. É verdade. Certo. É só isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E estamos aqui para isso. Se vocês precisarem de mim, contem comigo. Obrigada. Muito obrigada, tia Andréia. Muito obrigada e daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Eu que agradeço. Olá pessoal, eu sou Amanda Miranda e voltamos agora com o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Eu me chamo Gabriela e vamos dar continuidade à entrevista à gestora de recursos humanos aqui do Colégio Futuro, a tia Andréia Teixeira. Muito bem. Então, Andréia, eu queria começar perguntando quais são as competências que você considera essenciais para um profissional de RH? O profissional de RH, ele precisa ser uma pessoa com ética, né? Por quê? Porque nós sabemos de todos os problemas que acontecem na empresa. Tudo precisa passar pela minha ciência, pela ciência da direção, né? Então, assim, é uma competência que eu acredito que nós precisamos ter, é essa visão de ética, de respeito, de entender, acolher, ser uma pessoa grata também. O que eu posso falar mais que eu acho importante que um profissional tenha é que ele saiba também gerir as suas próprias emoções, porque nós lidamos com problemas o tempo todo. Às vezes a semana inicia uma maravilha e de repente cai uma bomba no setor. E aí nós vamos lá tentar resolver esse problema. E se eu não estiver bem comigo mesma, apesar de que eu também tenho os meus problemas, eu não vou dar conta de ajudar aquele setor, ajudar o líder, ajudar o colaborador. Então, eu acho que é mais ou menos essas competências que, na minha visão, na minha experiência, são as mais importantes. Saber lidar com qualquer tipo de situação, independente saber do que está lidar. acontecendo. E nem sempre eu vou saber lidar com tudo, gente. Mas também é importante que eu busque a opinião de outras pessoas. Então, nós não temos a solução para tudo. Eu até citei aqui para os meninos, né? Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós falhamos, a gente não tem todas as respostas, mas eu posso ir atrás. Eu não posso achar que eu sou a dona da razão e o que eu acho é o que tem que ser feito e tem que conseguir saber conversar, escutar todo mundo. Abrir mão também da minha opinião. É mais ou menos isso. É um trabalho muito humano. Sim. Tia Andréia, queria lhe perguntar, qual é o pilar que a senhora acredita que seja o mais decisivo para garantir um ambiente de trabalho organizado? Pronto. O que eu acho mais importante é o pilar do treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque nós fazemos o processo seletivo para uma pessoa vir trabalhar aqui, né? Só que no meio do processo seletivo, pode ser que aquela pessoa não tenha todas as habilidades que a empresa precisa, mas era a melhor opção naquele momento. Então, o que é que eu faço? Eu treino. Eu digo assim, olha, nós precisamos que você tenha essa habilidade, mas eu não vou entregar na mão dele e falar, agora você se vira, eu quero que você tenha essa habilidade, eu quero que você saiba sobre esse assunto. Não, eu tenho que treinar essa pessoa. Quanto mais eu treino, quanto mais eu encaro a minha equipe como
potencial, como alguém que pode melhorar, mais essa equipe engaja e aí mais leve fica o trabalho da empresa, fica mais fácil de nós alcançarmos os nossos objetivos. Sim. Está. Também agora que eu gostaria de perguntar como é a formação acadêmica e como que foi sua formação acadêmica? Eu sou formada em administração há mais de 10 anos, né? Então eu tive essa formação e a minha experiência com RH também é há mais de 10 anos. Então eu sou formada em ADM, mas o profissional de ADM ele pode trabalhar em vários setores da empresa, né? Por quê? Porque ADM é você gerir ali qualquer setor. Então, eu posso trabalhar no financeiro, posso trabalhar no RH, posso trabalhar como gerência, é uma área ampla. Em qualquer empresa que eu entre, tendo as habilidades de um bom gerente, de um bom gestor, eu me desenvolvo. É bem... Várias opções para escolha. São várias opções, graças a Deus. Também queria saber aqui, na sua visão, atribuições mais relevantes do profissional de RH. As competências mais relevantes do profissional de RH é saber ouvir, acolher, porque nós lidamos com pessoas. Então, assim, as pessoas têm as suas emoções, têm os seus problemas. E eu acho que o mais importante é entender, é não julgar e, principalmente, também não tomar um partido. Porque nós precisamos garantir, mais uma vez, somos pessoas, somos falhos, somos isso, aquilo, mas nós precisamos garantir que o objetivo da empresa seja alcançado. Qual é o nosso objetivo aqui enquanto escola? Ajudar vocês a serem cidadãos éticos, conscientes e participativos, né? Então, esse é o nosso objetivo. Todo mundo tem que trabalhar por esse objetivo. Desde o porteiro até a equipe da limpeza, a direção, todo mundo precisa ter esse objetivo aqui dentro da empresa, né? Então assim, eu não posso tomar um partido, eu não posso ser parcial com um setor e deixar outro de lado. Eu tenho que garantir que esse setor flua da melhor maneira e ajudando ali o líder a alcançar o seu objetivo. Todos trabalhando com a mesma mentalidade, não é fácil, mas a gente pode fazer isso, né? Mas quando todos têm o mesmo objetivo, o nosso objetivo maior, que é o da empresa, ele é alcançado. E assim, uma coisa que nós sempre falamos para as famílias quando vem aqui, né? Nós esperamos que o estudante, quando entra aqui na escola, ele entre de um jeito e ele saia melhor. Tem estudantes que melhoram 90%, outros melhoram 50%, outros melhoram 40%, mas que ele tenha uma melhoria. Então, a pessoa, para trabalhar conosco, nós também queremos que essa pessoa entre aqui de um jeito e que ela saia, se for sair, quando for sair, melhor do que entrou. Para isso eu treino, para isso eu acolho, para isso eu escuto e para isso nós estamos aqui para dar esse apoio. Sim. Agora, como você falou essa questão do apoio assim para os estudantes e tudo mais, quais as profissões um profissional de RH pode escolher para o seu futuro? Quão amplo pode ser a opção de escolha para alguém que quer seguir essa carreira? Pronto. Todas as empresas precisam de capital humano, que são pessoas, né? Então, o RH ele pode trabalhar em qualquer empresa, porque todas as empresas precisam de pessoa. Pode trabalhar numa mineradora, pode prestar serviços também. Eu não quero trabalhar em uma empresa, eu quero só prestar serviços com processo seletivo. Tem uma empresa que está precisando de uma pessoa para trabalhar, então eu vou e faço um processo seletivo e presto serviço para uma empresa que queira me contratar. Mas você pode ser também carteira assinada em empresas, e aí, como eu falei, né? Toda empresa precisa de capital humano. Então, nós podemos nos inserir em qualquer ramo, porque todos os ramos vão precisar de profissionais bons e capacitados. Então, seria uma área do mercado de trabalho bem ampla, que a pessoa... Bem amplo. Conseguiria uma boa carreira se formar como um bom profissional. Isso. E é um trabalho muito bom.
você ver as pessoas, você saber quais são as dificuldades, você ajudar, você estender a mão, ajudar o outro é muito bom, gente. É muito bom você perceber que você fez alguma coisa de bem ali. E é o que o RH faz. Quase toda semana nós estamos ali tentando ajudar alguém, tentando ajudar essa pessoa a crescer. E aí é mais ou menos isso. É um trabalho gratificante. É um trabalho muito gratificante. E com a nossa última pergunta, eu gostaria de perguntar quais características ou habilidades são indispensáveis para que um profissional do RH consiga influenciar positivamente a cultura de organização no meio empresarial. Pronto. Eu acho que nós temos que ter principalmente respeito, ética e ter um bom senso de humor também. É o que eu tento levar ali para o meu dia a dia, né? Porque, assim, são tantos problemas de tantas pessoas que pode ser que você comece a ficar também... Isso vai te afetar. Você vai ficar, às vezes, cheio. Mas quando você vê esses problemas como uma oportunidade de crescimento, de entender, olha, fulano está passando por essa situação, eu nunca passei por isso, mas o que eu faria no lugar dele? É uma oportunidade que eu tenho para me avaliar e para avaliar também as outras pessoas, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu perfil, né? Então, assim, para psicologia também não existe um perfil certo, não existe... o certo é a pessoa ser muito alegre ou ser muito reservada, ou então ser uma pessoa que gosta mais de ler, ou não, ser uma pessoa que gosta mais de internet. Para a psicologia, isso não importa. Importa que a pessoa ela é de um jeito e eu posso usar essas habilidades dessa pessoa a meu favor. Então, é não enxergar aquela pessoa como um caso perdido. Ah, não, fulano é assim, eu não gosto daquele jeito dela. Ai, fulano é daquele jeito também. Não, a gente não pode enxergar as pessoas assim. Nós precisamos enxergar o potencial e como eu uso as habilidades daquela pessoa a meu favor. E não tem nada de errado em você fazer isso, né? Algumas pessoas pensam assim, quando às vezes eu estou fazendo um processo seletivo e aí eu cito isso, as pessoas enxergam como uma manipulação. Ah, você está pegando aqui o meu jeito de ser e vai usar a seu favor? Não, gente, isso não é manipulação. Isso é usar suas habilidades para o que eu preciso. É saber se colocar no lugar do outro para poder saber o que fazer. Exatamente. Entender quais são as preferências daquela pessoa e como que as preferências dele podem me ajudar. Então, nós precisamos enxergar. E quando eu estou fazendo um processo seletivo, às vezes, as pessoas elas falam aquilo que eu quero ouvir. Então, eu pergunto, olha, o que você acha que é importante para um profissional da sua área? Da sua área, perdão. Daí ele vai dizer, olha, eu acho que é importante isso, isso e isso. Mas ele já pesquisou no Google antes, o que era importante, o que eu falo para aquela pessoa. Então, assim, enxergar também quando há verdade ou não daquilo que a pessoa está falando. E, para isso, nós precisamos também entender um pouco sobre comportamento humano. Então, quando a pessoa está falando comigo, será que ela passa segurança? Será que ela está falando a verdade? Ela falou, quando eu fiz essa pergunta, ela ficou muito nervosa. Será que esse é um ponto delicado? Como que era a vida daquela pessoa, daquele candidato há 10 anos atrás? Então, eu vou tentando buscar informações com a maior leveza para que a pessoa se sinta à vontade de se abrir comigo também. E aí, à medida que eu busco essas informações, eu vou entendendo se aquela pessoa ela pode vir para somar ou se eu procuro uma melhor opção. Nossa, eu queria comentar aqui que eu não fazia ideia que o processo, de gestão de recursos humanos, ele englobava tanta coisa assim, que a gente nem imagina. Porque, por exemplo, você, quando está entrevistando a pessoa para ver se ela vai se adequar nos requisitos da empresa, envolve vários processos, tem psicanálise no meio, tem que ter empatia, é uma profissão muito linda. E tem pessoas que choram também no
processo seletivo. Às vezes eu faço uma pergunta e aí aquilo tocou em um ponto que é delicado e aí eles choram. Então, assim, gente, é um trabalho maravilhoso, porque você conhece as pessoas. Não deu certo daquela vez, fulano, mas vai tentando. Quando surgir uma vaga, eu vou te ajudar, eu vou dar essa oportunidade. Então, é um trabalho de lidar mesmo com pessoas. E isso é bom. Não é ruim você lidar com as diferenças. Muito pelo contrário. Isso te ensina muito. Por que que a Amanda age de um jeito? Por que que a Gabi age de outro, né? Então, são essas diferenças que fazem também a empresa andar. É como se fosse uma orquestra, né? Tem o violino, tem a flauta, tem o piano. Cada um tem um som e cada um tem um jeito de ser tocado. Mas quando eles vão ali tudo no mesmo momento, cria uma harmonia, né? Então, aqui na empresa é da mesma maneira. São várias pessoas, cada uma de um jeito, cada uma dando o seu melhor do seu jeito, e aí nós podemos só direcionar para que o objetivo da empresa seja alcançado. Sim. Tem que ser bem forte também para quando for negar a oportunidade para alguém. Tem as demissões também, né? Que não é uma coisa muito fácil, mas eu acho que eu lido bem com as demissões, porque uma pessoa nunca é demitida sem pelo menos ter uma ideia do que ela fez, né? Antes a gente chama, a gente conversa, a gente dá uma chance, a gente chama mais uma vez, até ver que não tem jeito, né? Então, assim, é fantástico, eu gosto. É uma profissão muito linda, né? Porque muito realmente bonito. faz jus ao nome, né? Gestão de recursos humanos, né? A pessoa, ela trata de forma humana outra pessoa. Exato. Mais alguma coisa a comentar? Acho que não, acho que foi isso. E assim nós concluímos o nosso podcast, que tem como tema a importância do RH na cultura organizacional. Pois é. Muito obrigada por assistir. Obrigada, pessoal, e até a próxima.